Vamos então agora dar início ao nosso primeiro painel, Espírito Santo Empreendedor, com o tema Panorama Econômico do Espírito Santo, Desenvolvimento e Inovação. Convidamos nosso primeiro painelista, Tiago Hoffmann, secretário de Estado de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação. Bom dia, gente. Quero cumprimentar a todos aqui, dizer da nossa alegria estar aqui hoje com vocês. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de alguns nomes, como disse o nosso presidente aqui do Sicredi, né? A gente que é daqui também, presidente, a gente olha e vê tanta autoridade aqui, a gente esquece também, então a gente também tem que fazer uma colinha. Então, quero cumprimentar primeiro aqui nosso presidente do Conselho do Sebrae, Carlão, nosso amigo, parceiro, e o nosso superintendente do Sebrae, Pedro Rigo, e em nome dos dois, cumprimentar toda a equipe do Sebrae aqui presente, que com certeza também colaborou muito para que esse evento aqui pudesse acontecer. Quero cumprimentar meu colega de governo e presidente do Bandes, Dr. Munir, que tem feito um brilhante trabalho lá, Carlão, na linha do que você colocou, de redução de burocracia, democratização do acesso ao crédito, tem feito lá a diferença e mudando a realidade do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, que tem um papel importante a cumprir dentro do processo de desenvolvimento do nosso Estado. Quero cumprimentar aqui a dupla Roberval e Arthur, não é isso, Carlão? Arthur aqui da FACIAPES e Roberval da Associação Comercial, Industrial, de Serviços, Associação Geral aqui de Cachoeiro. Parabéns aqui também pela organização do evento, obrigado pela recepção carinhosa e afetuosa. Eu quero cumprimentar também aqui o Chico, secretário de Desenvolvimento, eu vi ele mais cedo, agora eu não estou vendo ele, está aqui o Chico, secretário de Desenvolvimento aqui de Cachoeiro, que faz um importante trabalho, em nome dele, cumprimentar nosso prefeito aqui, Vitor Coelho, tá, Chico? Leve o nosso abraço ao Vitor, está feliz que o Flamengo ganhou ontem, né? Nosso Flamengo ganhou ontem, ele está feliz, com certeza, que ele que é flamenguista roxo. Quero cumprimentar também aqui a Juliana Bravo. Cadê a Juliana? Eu não vi ela, está ali a Juliana, que é a presidente do Mais Líderes, e aqui representa os jovens e a renovação das lideranças empresariais do sul do estado. Parabéns, Juliana, parabéns a todos do Mais Líderes que estão aqui presentes. Bom, quanto tempo eu tenho, Carlão? Vou falar umas 2 horas só, coisa pouca. Brincadeira, gente, vou falar rapidamente. Eu vou fazer um pouco uma fala da trajetória do governo do Estado desde 2019, que é a atual gestão do governador Renato Casagrande, falando rapidamente para vocês do que a gente pensa em relação à questão do desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. O governador se elegeu em 2018, e em 2019 assumimos o governo. Pela segunda vez o governador assume o governo, já tinha sido governador entre 2011 e 2014, com uma clara visão e um claro projeto de desenvolvimento para o Espírito Santo, que sempre marcou a vida do governador. Olhar para o Estado com a necessidade de mantermos algo que é um valor e uma conquista da sociedade capixaba, que é nós termos a nota A em gestão fiscal, termos uma gestão fiscal responsável no Espírito Santo, temos uma gestão fiscal responsável no Espírito Santo. Então, desde 2012, na primeira gestão do governador Renato Casagrande, quando foi criado pela Secretaria do Tesouro Nacional a nota para a gestão fiscal dos estados, que o Espírito Santo é nota A. Então, esse ano nós estamos completando 10 anos de nota A em gestão fiscal. Porque é muito fácil fazer política de maneira irresponsável. Com todo respeito aos nossos amigos gaúchos, eu vi agora o governador mandar a lei orçamentária com algumas reduções tributárias. Não que nós não tenhamos que lutar por reduções tributárias, e todos que são empresários aqui sabem o quanto a carga tributária brasileira é pesada.
Mas o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado quebrado. Nessa mesma avaliação da nota A da gestão fiscal do Espírito Santo, o Estado do Rio Grande do Sul tem a pior nota em gestão fiscal. E o governador, que é uma liderança jovem, que pretende ser pré-candidato a presidente da República, o que é muito bom, temos que ter renovação, mas, na minha opinião particular, não é opinião de governo, quero deixar isso claro, dá um mau exemplo, fazendo uma política num Estado que outro dia ele estava comemorando, pela primeira vez, depois de vários anos, conseguir pagar o salário em dia dos servidores, algo que no Espírito Santo a gente não ouve falar desde o início dos anos 2000, e ele está lá fazendo uma política de redução da carga tributária. Acho que é possível discutir redução de carga tributária em nível nacional, é uma das reformas mais importantes que o Brasil tem que fazer, fundamental, desburocratizar a tributação brasileira, para estimular a atividade empresarial empreendedora e gerar justiça tributária. O Brasil é um país em que nós fazemos o contrário do que deveria ser feito em termos de justiça tributária. Nós tributamos proporcionalmente mais os mais pobres. Então, a carga tributária brasileira, da forma como ela é construída, ela amplia as desigualdades sociais que compõem o nosso principal problema social. 95% das famílias brasileiras vivem com uma renda inferior a R$5.000 por mês. Apenas 5% das famílias brasileiras de privilegiados, entre aspas, vivem com renda superior a R$5.000 de renda familiar por mês. Então, nós temos que, sim, fazer uma reforma tributária. Nós temos que, sim, reduzir a carga tributária, em especial a carga tributária da atividade empreendedora. Mas não é de qualquer jeito. Não é com oportunismo político. É com estudo, é com tecnicismo, é colocando à frente aquilo que a gente precisa olhar, de fato, para reduzir, sem criar para os estados, para os municípios e até para o governo federal, uma situação que depois vai fazer com que nós tenhamos que nos endividar, vai fazer com que um governo deixe de pagar salário, vai fazer com que um governo crie uma situação de insustentabilidade fiscal. Então, aqui nós temos responsabilidade. Aqui nós vamos manter a nota A em gestão fiscal, esse ano já saiu agora, e vamos manter, Carlão, ano que vem também, a nota A em gestão fiscal. Então, esse é um valor da sociedade capixaba, algo que a gente não abre mão. A gente não abre mão. No Espírito Santo, se discute responsabilidade fiscal na campanha eleitoral, que é algo bastante incomum no Brasil. Mas, por outro lado, o nosso projeto político e de desenvolvimento quer demonstrar que é possível ter responsabilidade fiscal, é possível ter nota A em gestão fiscal, é possível manter contas equilibradas, mas fazer desenvolvimento econômico e social e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é a partir daí que um governo organizado, um governo, ele não serve, ele não tem a função de ser um poupador, de fazer poupança com recurso público. Um governo tem que ter responsabilidade fiscal para que essa responsabilidade fiscal se reverta em resultados para a sociedade, através de obras, através de investimentos, através de melhorias de infraestrutura, de logística, para nós aumentarmos a quantidade de empresas, a quantidade de empregos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas aqui. E é por isso que o governador lançou agora o nosso plano de investimento com recursos públicos, que é um plano de 12 bilhões de reais de investimentos. E onde é que estão esses investimentos? Naquilo que a gente acredita que é transformador da sociedade. O que transforma a sociedade? Investimento em infraestrutura, porque investimento em infraestrutura, quando eu estou falando, por exemplo, de infraestrutura de saneamento, estou levando qualidade de vida para as pessoas. Quando eu estou falando de uma estrada, estou melhorando a logística para escoamento de produção. Então, melhoria em infraestrutura é um ponto fundamental. Saneamento e macrodrenagem, estamos fazendo o maior investimento da história do Espírito Santo. São mais de 3 bilhões de reais, considerando os investimentos privados das parcerias que nós montamos com a parceria de Cariacica e Viana.
A empresa vencedora lá da PPP vai fazer lá em Cariacica e Viana mais de R$1 bilhão de investimentos. A macrodrenagem em Vila Velha, que é um município conhecido por todos nós, um município que fica abaixo do nível do mar, um município da região metropolitana. Se tiver uma chuva forte em Vila Velha, como nós vimos em 2014, tem lugares em Vila Velha que as pessoas vão ficar dentro de casa com água durante 30 dias. 30 dias. E esse trabalho da macrodrenagem vai mudar essa realidade em Vila Velha. São mais de R$450 milhões investidos em macrodrenagem em Vila Velha. Isso gera qualidade de vida para as pessoas. Você imagina o que é você ficar 30 dias na sua casa com água no pé, Carlão? Imagina, presidente, o que é a gente ficar, nosso presidente da fundação, da federação das CDLs, 30 dias com água no pé. Essa é uma realidade que muda a vida das pessoas. Estamos lá com batalhas importantes com o governo federal, que é importante o setor empresarial conhecer, que influencia no desenvolvimento de todo o Estado e aqui no desenvolvimento do Sul, em especial, que é a superação do gargalo da Serra do Tigre, a ferrovia que passa, que vem liga o centro-oeste brasileiro ao Espírito Santo, que é a ferrovia centro-atlântica, ferrovia que é um importante corredor de escoamento de produtos do centro-oeste pelos portos capixabas, reforça a vocação logística do Espírito Santo. O Ministério da Infraestrutura quer desviar o dinheiro, desviar não é no sentido maléfico não, tá, gente? Quer pegar o dinheiro da renovação antecipada da outorga para fazer uma ferrovia, um trecho de ferrovia, que liga nada a lugar nenhum. Quer ligar uma ferrovia que vai ligar lá num porto que vai existir num futuro, sabe-se lá quando? Lá em Ilhéus. Quando nós já temos uma ferrovia aqui, um corredor estabelecido, fortalecido, com capacidade de ampliação de cargas, mas que nós temos a dificuldade da Serra do Tigre, que é uma serra muito íngreme que tira a competitividade da ferrovia, e que nós precisamos fazer um contorno nessa serra. E nós estamos lá batalhando com o governo federal para fazer esse contorno. Então, é investimento e batalha política por infraestrutura. No plano, nós temos investimentos fortes em educação. Nós tivemos agora 1 ano e meio de alunos fora da sala de aula. O Espírito Santo que tem o melhor IDEB do Brasil. Vamos ter impacto no IDEB, vamos ter impacto no processo educacional desses jovens, infelizmente. E estamos fazendo o maior investimento da história na educação. Então, é juntarmos a responsabilidade fiscal, mas que essa responsabilidade fiscal nunca seja um fim em si mesmo. Essa responsabilidade fiscal ela tem que se reverter em ganhos para a nossa sociedade. Então, esse é o modelo conceitual com o qual nós trabalhamos. Esse é o modelo que norteia as ações do governo do Estado. E temos trabalhado num momento muito difícil de governar. É difícil ser empresário nesse momento, é difícil ser banco nesse momento, é difícil ser cooperativa de crédito nesse momento, e é difícil ser governante nesse momento. Porque nós estamos vivendo um momento de muita intolerância. Um momento em que uma parte do Brasil perdeu a capacidade de dialogar. Não é porque nós pensamos diferentes que nós temos que perder a nossa capacidade de dialogar na política, mas uma parte do Brasil perdeu a capacidade de dialogar. Estamos nos agredindo nas redes sociais, porque pensamos diferentes. Estamos preocupados com ideologias que não vão nos levar a nada. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é isso, quem é aquilo, todo mundo rotulando todo mundo. Todo mundo virou cientista político para dizer que é de centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita. Viramos todos cientistas políticos especializados, estamos nos agredindo na rede social. Enquanto isso, nós temos quase 20 milhões de desempregados no Brasil. Temos investimentos em empresas consolidadas nesse país, se evadindo do Brasil. Estive recentemente em reunião com uma multinacional japonesa gigante, estabelecida no país há 50 anos, e que falou assim: Tiago, nós precisamos de argumento com os nossos acionistas para manter a empresa no Brasil, porque nós vamos embora.
Eles querem ir embora do país. É esse clima que nós estabelecemos aqui. E é isso que a gente quer mostrar aqui no Espírito Santo para o Brasil, que pode ser diferente. Aqui nós não vamos perder a nossa capacidade de dialogar com quem pensa diferente. Aqui nós vamos manter a chama do diálogo e da boa política sempre acesa. Nosso trabalho aqui envolve governar de maneira a envolver as instituições para que nós possamos governar em conjunto. Ninguém governa sozinho. Então, o governo do Estado, quando teve que tomar decisões difíceis, que foram colocadas aqui pelo Arthur, de fato foram decisões difíceis, porque precisávamos preservar vidas, estávamos acompanhando a ocupação de leitos, estávamos acompanhando mortes. Sabíamos, Arthur, que isso tinha consequências econômicas, sabíamos que tinha consequências econômicas, mas tínhamos que priorizar e tínhamos que decidir. E nesse momento de decisão, em nenhum momento o governador abriu mão de ouvir as instituições. FEComércio participou, a Fins participou, OCB participou, SEBRAE participou, as instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, nenhuma instituição ficou de fora do debate. Todos foram ouvidos, todos opinaram, e muitas posições que o governo tinha a priori foram modificadas a partir desse diálogo. Essas decisões difíceis que foram tomadas, foram decisões fundamentais para que nós pudéssemos hoje dizer que nenhum capixaba, nenhum morador do Espírito Santo morreu nesse estado sem conseguir chegar a um leito de UTI. Nenhum. Nós vimos cenas no Amazonas, que lá tomaram decisões populistas, decisões para agradar a uma opinião que se achava que era a maioria, mas que não era a maioria. E lá, a vigilância sanitária do Amazonas tinha que recolher corpo dentro da casa das pessoas há 7 dias dentro de uma casa. Aqui no Espírito Santo isso não aconteceu. Aqui nós preservamos mais de 2.000 vidas com as decisões que foram tomadas aqui. Agora, é lógico que isso trouxe consequências econômicas, e nós não deixamos de olhar para essas consequências. Nós não deixamos de reconhecê-las. E está aqui o Bandes, o Munir vai falar daqui depois de mim, provavelmente. Criamos aqui a maior linha de crédito subsidiada para que o comércio e os setores afetados pela pandemia pudessem acessar. 250 milhões de reais numa linha de crédito, que a taxa de juros é apenas a taxa Selic. Que você acessa a linha de crédito, mesmo que você esteja com o seu CNPJ inscrito no SPC ou no Serasa. Que você acessa a linha de crédito, mesmo que a sua certidão estadual de tributos esteja positiva. Você esteja em débito com a Fazenda Estadual. 12 meses de carência, 60 meses para pagar. Linha de giro, não precisa apresentar projeto, faz o que você quiser fazer com o seu recurso. Só precisa apresentar capacidade de pagamento. 250 milhões em São Paulo, abriu a linha de crédito com 100, depois botou mais 100. 200 milhões em São Paulo, que é uma economia, não sei nem dizer quantas vezes maior que a economia do Espírito Santo. Nós abrimos a maior linha de crédito em valores absolutos. Tem lá dinheiro disponível ainda, para quem é do comércio aí, ó. Tem lá, Munir, depois vai falar disso. Dinheiro que está lá disponível. Fizemos, além dessa linha de crédito, mais de 160 milhões de reais em outras linhas de crédito. Mais de 400 milhões de renegociação no Banestes. Linha de microcrédito para o MEI, 5 mil reais, juros zero. Juros zero, pega 5 mil e devolve 5 mil. 6 meses de carência, 18 ou 24 meses para pagar. Então, abrimos linhas de crédito. Abrimos um refis agora, em condições muito boas. Postergamos pagamento de tributos. E nunca deixamos de acreditar no principal, na capacidade de superação, de renovação do empreendedor capixaba. Nunca deixamos de acreditar. Sabíamos que precisávamos dar a mão
para o setor empresarial, para o setor empreendedor. E o resultado está vindo. O Espírito Santo saiu ontem, anteontem, ontem foi divulgado o resultado do PIB capixaba. 8% de crescimento, acima da média nacional. Sabe quem puxou esse crescimento, presidente? O comércio, mostrando a sua força, mostrando a sua vitalidade. O comércio puxou o crescimento do PIB capixaba, que nos enche de alegria. Temos um modelo de atração de investimentos para o Espírito Santo, uma prospecção ativa de empresas que funciona desde 2019, que nós temos atraído para o Espírito Santo importantes empresas. Estamos nos tornando aqui no Estado um grande hub, um grande centro de distribuição logístico de tudo o que você pensar. Os principais e-commerces do Brasil estão aqui no Espírito Santo. Graças à nossa capacidade, graças ao nosso ambiente de negócios, graças ao governo do Estado também, que faz seu papel, e o setor empresarial e as instituições que fazem seu papel. E por último, quero trazer um debate aqui que eu acho que é fundamental, que as principais lideranças empresariais e representações empresariais do sul do estado e de Cachoeira de Itapemirim estão aqui. Nós temos que pensar o desenvolvimento do sul do Espírito Santo. Nós temos que pensar o desenvolvimento do sul do Espírito Santo. O Espírito Santo, acho que todos sabem, mas é bom reforçar, tem uma diferença, porque o norte do estado, acima do Rio Doce, é região sudene. Isso gera uma vantagem para o norte do estado muito grande, porque além da política de atração de investimentos e redução tributária do governo do estado, quem está em área de sudene conta também com reduções tributárias e vantagens de financiamento do Banco do Nordeste, em especial, federais. Então, nós estamos falando que o Sul está em desvantagem. A secretaria que hoje eu tenho a honra de coordenar é a porta de entrada dos investimentos empresariais no Espírito Santo. É a porta de entrada. De cada 10 empresas que chegam no Estado para se instalar no Espírito Santo, tirando as que vão para a Grande Vitória, de cada 10 empresas que vêm para se instalar para o interior, 9 vão para o norte do estado. 9,5. De cada 100, 95 vão para o norte do estado. É uma realidade, Roberval. De cada 10, 9 vão para o norte do estado. De cada 10, 7 vão para Linhares. Querem ir para Linhares. Nós precisamos mudar essa realidade. E a gente vai mudar essa realidade como, Tiago? A gente não vai ter Sudene. Não vou vender terreno no céu aqui. Não vai chegar Sudene aqui. Se chegar Sudene aqui, daqui a 50 anos, se a Sudene ainda existir. Se a Sudene ainda existir. Então não vai chegar Sudene aqui, não. A luta do Nordeste para evitar que a Sudene chegue para mais municípios de Minas e do Espírito Santo é gigantesca. E a bancada do Nordeste é muito unida nessa questão. Então não vai chegar Sudene aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar nas potencialidades que tem aqui. E precisamos nos unir. Ter representação política. É fundamental ter representação política do sul do estado. Gente que esteja pensando nesse problema. Na Assembleia Legislativa, na bancada federal, no governo do estado. É fundamental a representação política. É fundamental a união dos atores. E esse evento aqui, eu quero dar os parabéns a todos os atores aqui do sul do estado. É fundamental a união dos atores das instituições do sul do estado. Fundamental, que essa união cria capacidade e robustez de interlocução. Nós precisamos lutar por alguns investimentos fundamentais para o desenvolvimento do sul. Na minha opinião, o principal deles é o Porto Central. Nós temos que lutar muito, porque o Porto Central não é um porto de Kennedy, não. O Porto Central é um porto que muda a realidade do sul do estado. É um porto indústria. É um investimento gigantesco. Só na primeira fase da obra, que nós estamos batalhando para que ela comece o mais breve possível, temos ajudado, resolvemos agora uma pendência forte do Porto Central do terreno, né, Muni, lá no Fundepac, é um fundo, nós somos sócios, o Fundepac é um fundo público, um fundo gerido pelo Bandes,
que eu sou o presidente do conselho, o Fundepar é dono de uma parte dos terrenos do Porto Central, e nós conseguimos transformar agora isso em debêntures, permitindo que o Porto Central tenha a posse do terreno. Então nós somos sócios agora, entre aspas, do Porto Central. E nós estamos batalhando muito para que o Porto Central saia do papel, batalhando muito para que saia o mais breve possível. Porque só na primeira fase de obra do Porto Central, só na primeira fase, são 3 bilhões de reais de obra. 3 bilhões de reais na economia do sul do estado. 3 bilhões de reais, se eu somar o PIB dos municípios do sul do estado todo, não dá 3 bilhões. Nós estamos falando de uma mudança radical na economia do sul do Espírito Santo. E nós vamos continuar colaborando com isso. O governo do estado está atento para esse problema. Tanto é, Carlão, e aí eu vou realmente encerrar, tanto é que nós temos discutido com o Porto Central e com outros investimentos estratégicos a participação do nosso Fundo Soberano nesses investimentos. O Fundo Soberano é uma iniciativa do governador em 2019, que teve uma visão de estadista e de pensar que a política não se faz só nesse momento. Nós fizemos um acordo com a Petrobras em 2019, contando rapidamente essa história para vocês, que é um acordo que começou lá em 2013, quando nós entramos na ANP com uma ação contra a Petrobras, que a Petrobras fazia equivocadamente a separação de campos de petróleo, que deveriam ser um único campo de petróleo. Mas o que isso muda, Tiago? Muda porque quanto maior o campo, maior a produção, e quanto maior a produção, maior o índice de participação especial. Então, nós conseguimos nesse acordo receber da Petrobras 1,5 bilhão de reais em recursos atrasados, desde quando a ação começou em 2013, 14. Esse 1,5 bilhão de reais, o governador criou um fundo de infraestrutura, colocamos o recurso no fundo de infraestrutura e esse dinheiro é usado 100% para a infraestrutura. E esse acordo aumentou o recebimento de royalties e participações especiais do Estado em algo em torno de 600 milhões de reais por ano. E esse dinheiro, que entrar a mais por ano, compõe o nosso Fundo Soberano. E para onde vai o dinheiro do Fundo Soberano? 40% vai para uma poupança intergeracional, para que as gerações futuras, as lideranças futuras, políticas e empresariais, decidam o que vão fazer com esse recurso. O 40% vai para lá. E 60% vai lá para o Bandes, e a gente faz lá, junto com o Muni, a gestão desses 60%, que vão para participações, né, em inglês vão para equities, vão para participações em empresas, ou seja, o Fundo Soberano vai se associar com empresas capixabas para que essas empresas possam crescer, vai se associar com empresas que venham de fora do Espírito Santo, que queiram investir aqui na nossa terra, e vai se associar com investimentos que são estratégicos para o desenvolvimento do Espírito Santo, entre eles o Porto Central. Nossa expectativa é que nos próximos anos, Carlão, como o Fundo Soberano, é importante falar isso, o Fundo Soberano nunca, quem está preocupado assim, mas eu não quero ter o governo como meu sócio. Primeiro, o Fundo Soberano não é governo. O Fundo Soberano não é governo, primeira coisa importante. Segunda coisa importante, o Fundo Soberano não será seu sócio administrador. O Fundo Soberano é só seu sócio investidor, com regra de entrada e regra de saída. 5 anos de investimento, 5 anos de desinvestimento, 10 anos dentro da sua empresa, entrando e saindo. Tá? Então, nós não vamos ser sócios administradores aqui de nenhuma empresa, não queremos, não é papel do Estado. O papel do Estado é colaborar com o processo de desenvolvimento e é isso que o Fundo Soberano vai fazer. Daí a importância desse fundo, porque como ele nunca é administrador, ele é sócio investidor, e como ele nunca é majoritário, ou seja, para que o Fundo Soberano entre no investimento, o privado também tem que investir, Carlão, a nossa expectativa é que nos próximos 5 anos, o Fundo Soberano vai movimentar 4, 5 bilhões de reais na nossa economia. Vai movimentar 4, 5 bilhões de investimentos públicos e privados. Então, por favor. Empresas e cooperativas. Bem lembrado, Carlão. Qualquer CNPJ.
Muito bem, muito bem. Está atento aqui, Carlão. Então, gente, eu quero encerrar para vocês, dizendo da nossa alegria em estar aqui. Dizer que governar nesse momento é muito difícil porque exige que a gente tenha coragem para tomar algumas decisões, que nem sempre são as decisões mais populares. Não tem como agradar a todo mundo num momento como esse. Você tem que se mirar por aquilo que a gente acredita que é o certo, não por aquilo que vai agradar. Então, governar é muito difícil nesse momento, mas acho que o Espírito Santo deu uma demonstração que é possível passar por um momento como nós passamos, sem faltar leito. Fizemos a maior abertura de leitos da história do Espírito Santo, fizemos a maior abertura de leito do Brasil, abrimos mais de 1.100 leitos de UTI, mais de 1.100 leitos de enfermaria, e agora nosso olhar é um olhar de otimismo. Não que a pandemia esteja completamente superada, ainda temos que avançar com a vacinação, temos ainda desafios na pandemia, mas nós podemos olhar para o futuro com um olhar de esperança. Acreditem no Espírito Santo, invistam no Espírito Santo e contem com o governo do Estado naquilo que vocês precisarem. Muito obrigado. Secretário, nós gostaríamos de pedir que o senhor permanecesse aqui à frente mais um pouquinho, para, de repente, alguém tem alguma pergunta a fazer, algum questionamento. À disposição. Aproveitar esse momento, né, que o secretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo está aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, nós gostaríamos de liberar aqui. Vou levar ali o microfone. A Juliana quer fazer uma pergunta. Oi, Tiago. Tudo bom? Tudo bem. Eu vim fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho, porque apesar de já ter escutado sua fala sobre desenvolvimento, infraestrutura e tudo mais, inclusive a do Unir também, a gente teve a honra de receber vocês dois no Instituto. Eu, particularmente, sou super a favor da questão do Fundo Soberano, mas não posso deixar de justamente fazer esse papel aqui. Justamente a gente está aí precedendo um ano eleitoral e eu tenho certeza que isso vai ser alvo de questionamento de várias pessoas a vocês, estando no governo. Como é que vocês vão responder a não só as dúvidas, mas as alfinetadas que virão, no sentido de justificar o Fundo Soberano num momento em que há uma necessidade muito grande de investimento em infraestrutura, principalmente no sul do estado? Muito boa pergunta, Juliana. Não é uma alfinetada, não, é um bom debate. Bom, eu vou responder a sua pergunta em duas partes, né? Primeiro, que vou fazer uma analogia com uma família, apesar de, como economista, eu não gostar muito de analogia da economia com família, não, porque às vezes a gente acha que nas decisões econômicas familiares elas são iguais quando você tem que tomar uma decisão econômica em nível nacional ou estadual, e não é exatamente assim, mas nesse caso eu acho que cabe uma analogia. Uma família de classe média, vamos considerar o Estado do Espírito Santo uma família de classe média, ela tem desejos, ela tem necessidades não supridas, mas mesmo assim essa família, normalmente, uma família equilibrada, ela busca ter algum recurso para o futuro. Ela busca reservar uma parte desse recurso como uma poupança para enfrentar determinados desafios. Por exemplo, o Fundo Soberano tem uma válvula, e é a única válvula, para não permitir que os governantes futuros retirem o dinheiro do Fundo Soberano, ele só tem uma válvula. No caso de crise fiscal aguda, o Estado pode usar o recurso do Fundo Soberano, o que não é o caso. O Espírito Santo hoje é um Estado muito equilibrado, e esse Estado equilibrado tem capacidade de investimento com recurso próprio, e como é um dos estados com menor nível de endividamento do país, a gente consegue recursos de empréstimos em muito boas condições. É mais ou menos assim, ó. Se eu fosse empresário hoje com essa linha que o Bandes tem, mesmo que eu não tivesse em dificuldade, mas se a minha empresa teve queda de arrecadação, que é uma exigência que comprove queda de arrecadação, eu pegaria esse dinheiro do Bandes. Porque, como empresário, você conseguir um dinheiro a juros de 5,5%, é melhor você usar o dinheiro do banco do que você usar o seu. Deixar o seu para outras coisas. É mais ou menos isso. O Estado tem recursos próprios para a infraestrutura,
e o Estado tem capacidade de endividamento em boas condições de endividamento, que permitem ao Estado se dar ao luxo de deixar uma parte dos recursos do royalty para as gerações futuras. E mais, como eu falei, a maior parte desse recurso não fica numa poupança. 60% vai para investimentos empresariais. E esse percentual, não falei aqui porque a gente não vai detalhando tudo, Juliana, mas esse percentual vai se modificando. Então, é 60% nos 4 ou 5 primeiros anos. Depois muda para 80%. Então, o que vai para a poupança é só 20% daqui a alguns anos. E o que vai para retorno para a economia capixaba vai ser 80%. Então, o Fundo Soberano ele vai também contribuir fortemente para a economia e para resolver os gargalos logísticos e de infraestrutura do Estado. Muito bem. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Carlão? Na verdade, secretário, não é uma pergunta, é só uma lembrança só. Meu povo me pediu para que lembrasse ao senhor e ao Munir, com muito carinho, que Cachoeiro de Itapemirim recebeu, nos últimos anos está recebendo, 2 investimentos importantes aí oriundos do cooperativismo. Um foi um novo hospital da Unimed Sul Capixaba, mais moderno do sul do Espírito Santo, todo feito com recurso privado, mas também financiamentos do Bandes, do Banestes, apoio do Cicobi. Então, e agora a nova indústria de laticínio da Celita, a maior e mais moderna do Estado do Espírito Santo, 140 milhões de reais. É o cooperativismo investindo aqui no sul do Espírito Santo. Pediram que lembrasse isso ao senhor, com muito carinho. Eu estou sendo porta-voz disso aqui. Okay? Muito bom, Carlão. Obrigado pela lembrança. É isso mesmo, é o que eu falei. Vamos acreditar na economia capixaba, vamos investir. Nós temos uma economia no sul do Estado. Não é que a economia do sul do Estado não é uma economia pujante. O que eu quis dizer é que o norte se tornou muito mais atrativo. Então, o sul do Estado nós temos que continuar investindo e temos que criar as possibilidades para atrair mais investimentos, mais empresas, mais cooperativas aqui para o sul do Estado. O potencial é enorme, as vocações estão colocadas, a gente precisa trabalhar isso. E parabéns à Celita, é um investimento que hoje, infelizmente, não deu para a gente conhecer, mas nós vamos, dia 23, vamos lá visitar. A Celita está fazendo um grande investimento, vai processar mais de 1 milhão de litros de leite, não é isso? Em torno de 1 milhão de litros de leite, né? Eu visitei a Porto Alegre, que se instalou ali em Rio Novo. A Porto Alegre, só para vocês terem uma dimensão, vai processar 250 mil litros. A Celita vai processar 1 milhão. Então, mostrando a força da economia capixaba e do cooperativismo capixaba. Parabéns. Queremos destacar aí, no canal do YouTube da Cici, o pessoal da Montanhas Capixaba Convention, acompanhando lá pelo canal do YouTube da Cici. Sandro Fardim. Bom dia, secretário. Há muitos anos se fala dessa questão norte-sul. O porto, a gente já ouve falar nele há uma década. Já foi verificado que a viabilidade dele só é possível com a ferrovia, por causa da logística, não tem mistério. Há uns anos atrás foi criado o Fundesul com o intuito de amenizar um pouco a diferença da Sudene com a região sul. Nós temos no sul do estado grandes problemas de licenciamento. Nós temos o Parque do Frade da Feira, nós temos o Parque do Itabira, nós temos um rio cortando a cidade de Cachoeiro, um rio que corta Iconha, um rio que corta Rio Novo. Então, nós temos um código florestal que ele não te viabiliza a construção. Como que hoje a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, ela botaria realmente em prática, a gente não ficar só na fala, vamos dizer assim, botar em prática o crescimento do sul do estado? Porque a única coisa que cresceu no sul do estado hoje, vamos dizer assim, que não dependeria muito de área, é a região hospitalar, que é a medicina, com a vinda de uma faculdade, de um hospital novo,
e é um pouco da atividade agrária porque já é tradição. Então, assim, o que o Estado poderia realmente fazer? Porque se falava em duplicação de estrada, não saiu. Falava-se em rodovia do contorno, não saiu. Falava-se em rodovia do Caramba, não saiu. Falava-se em trazer o fundo, né, o Fundo Sul, saiu e acabou. Então, o que realmente na prática, eu não vou botar aqui partidos, eu vou botar na prática, seria viável a Secretaria fazer? Tá assim, ó, vamos tirar a desigualdade realmente que existe entre o Norte, que é uma região plana, principalmente, né, que aí é um fator altíssimo de relevância, e com o sul do estado, que está havendo um esvaziamento enorme. Obrigado, Sandro, pela sua provocação muito importante. Sobre a ferrovia, o governo federal adotou uma política inteligente, mas ao mesmo tempo, para o Espírito Santo, ela é prejudicial. Porque toda vez que você faz, as ferrovias elas são federais, toda vez que você faz a renovação de uma outorga de exploração dessa ferrovia, é pago um royalty por isso. No passado, como isso foi feito? Esse recurso que era pago pelo explorador da ferrovia, por exemplo, a ferrovia EF-118, que é a ferrovia que liga Minas ao Espírito Santo e que vai ligar ao sul do estado, essa ferrovia é explorada pela Vale. Então a Vale tem que pagar um royalty ao governo federal por essa exploração. Normalmente isso era pago em dinheiro e entregue ao caixa do governo federal. Qual foi a estratégia inteligente que o ministro Tarcísio propôs e tem colocado em prática? É o seguinte, não, quando esse dinheiro vai para o caixa único, esse dinheiro se perde. E ele não vira dinheiro para infraestrutura. Ele vai para pagar salário de servidor, ele vai para outras coisas. Vai para pagar título público, dívida, mas ele não vai para infraestrutura. Então, ao invés de eu receber esse dinheiro, eu quero combinar qual é o dinheiro e vou mandar a empresa concessionária fazer obra de infraestrutura. Então, ótimo, parabéns, excelente. Qual o problema para nós, Espírito Santo? Porque o ministro não está olhando só o Espírito Santo, ele está olhando o Brasil. Então, ele olha o plano estratégico de ferrovias nacional e pega o dinheiro de uma ferrovia capixaba e põe em outra ferrovia fora daqui. Então, a renovação da outorga da EF-118, que é a ferrovia da Vale, tem investimentos importantes ao longo da ferrovia, em segurança, ambientais, são investimentos bilionários ao longo da ferrovia, que ficam no Espírito Santo, mas o dinheiro da outorga, ele vai para uma outra ferrovia lá no Mato Grosso, não vai ficar aqui. E nós, graças à nossa batalha política, não, peraí, alguma coisa vai ter que ficar aqui. E nós conseguimos que a Vale, junto com o Ministério de Infraestrutura e com a NTT, fizesse o projeto da ferrovia até Kennedy, e nessa primeira fase vai fazer o projeto até Kennedy, mas vai fazer a obra até Anchieta. Tá? Por que já não vai fazer a obra até Kennedy? Porque a obra até Kennedy, nesse caso, ela hoje faz pouco sentido, porque ela não vai ligar nada a lugar nenhum, né? Ela não tem nada lá. E aí fica a discussão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu tenho que levar primeiro a ferrovia para viabilizar o porto, ou o porto se viabiliza e depois a ferrovia chega? Eu vou dizer para você, eu tenho uma convicção clara nesse assunto. O porto tem que sair primeiro e a ferrovia vai chegar depois. E o porto não precisa da ferrovia na sua primeira fase. Não precisa. Por quê? Porque a primeira fase do porto é uma fase de transbordo de petróleo e utilização de gás. Então, ela não precisa da ferrovia. São navios tanque que vão chegar ali e vão transbordar petróleo ali para serem depois... Claro que se a ferrovia chegar depois, ela vai ser útil também para transporte ali. Mas esse petróleo vai para outros navios ali mesmo. Então, nessa primeira fase, o porto pode nascer e tem como nascer sem a necessidade da ferrovia chegar lá, porque ela não vai agora, não adianta a gente se iludir. Ela não vai agora. Não é por falta de interesse do governo, mas é porque é uma realidade. A Vale não vai fazer a ferrovia nesse momento até Kennedy. Vai fazer até Anchieta, que já é uma vitória para nós. Isso vai gerar um investimento de mais de 2 bilhões de reais, que é muito importante para a economia. Anchieta também pertence ao sul do estado, mas ela não vai levar até Kennedy agora.
Para levarmos a ferrovia até Kennedy, nós precisamos do Porto Central. E o Porto Central é viável nessa primeira fase sem a ferrovia. Depois vai precisar, mas é viável nessa primeira fase. Então, quando você pergunta assim, o que nós podemos fazer na prática? Na prática, o governo do Estado está não só apoiando politicamente e institucionalmente, como na prática o governo do Estado está apoiando até financeiramente o investimento do Porto Central. E vamos continuar apoiando fortemente esse investimento. Temos montado uma política de desenvolvimento com um olhar de superação dessa desigualdade. E essa política envolve, por exemplo, o Bandes. Nós estamos montando uma política, o Fundesul, você falou. O Fundesul não foi colocado nenhum recurso nele, por isso que não... E nós começamos a sofrer penalização do Tribunal de Contas. No governo passado se criou o Fundesul e nenhum centavo foi colocado nele. A contabilidade do Fundesul virou um problema para o governo do Estado. Mas isso não significa que nós não estejamos com um olhar de financiamento para cá e com uma política de desenvolvimento específica, que nós estamos montando para que nós possamos chegar aqui no sul do estado, apresentar para vocês, discutir essa política com vocês, percebendo que é necessário haver essa política em função dessa dificuldade. Mas podem contar com o nosso olhar atento para financiamento, podem contar com o nosso olhar atento para participar efetivamente dos investimentos que são importantes para o desenvolvimento do sul. Já foi falado aqui da Celita, já foi falado da Unimed, tem investimentos privados importantes, e onde o governo do estado entender que é relevante para o desenvolvimento do sul do estado, nós vamos entrar para colaborar. Muito bem. Ed Martins, a nossa última pergunta, tá, gente? Que nós temos que partir para o segundo tema. Penúltima. Bom dia, Tiago. Aproveitando essa deixa que você deu em relação aqui a essa diferença, eu queria só reforçar a questão seguinte, aproveitando essa questão da logística que nós temos aqui na região sul, caminho mais curto de ligação ao mercado, principalmente da região sudeste e sul, e também centro-oeste, nós vimos aí na questão da fábrica de papel da Suzano, onde pesou a caneta do governo do estado, e aí é importante para poder equilibrar essa desigualdade que o Sandro reforçou, que pudesse ainda reforçar esse trabalho que vocês vêm fazendo para trazer esse equilíbrio, que não tem outra forma que não seja, e pediria também a questão, um olhar, um carinho especial por conta do aeroporto da nossa região. Não focado somente no aeroporto que temos em Cachoeiro, mas pensando regionalmente, nessa questão de atender, por conta da dificuldade. Estava para vir para Cachoeiro primeiro, acabou já indo Linhares e ficamos já em segundo plano. Então, para não demorar muito, gostaria que você reforçasse isso aí, por gentileza. Obrigado, Ted, pela pergunta e obrigado pela lembrança. Isso mostra a nossa atenção com o Sul, quando já no momento do investimento da Suzano, que era um investimento que ia para Aracruz, e o governador chamou o presidente da Suzano e falou, olha, era importante que esse investimento fosse para o sul do estado, e a Suzano topou e gentilmente atendeu o pedido do governo do estado e se instalou aqui em Cachoeira. Então essa atenção a gente já tem, inclusive na hora de conceder os incentivos fiscais. Não que a gente possa diferenciar, é importante dizer, porque nós temos um estado, enquanto estimulador do investimento privado, que são as políticas de incentivo fiscal, nós não podemos ter uma política de incentivo fiscal diferente para o sul e para o norte. Não é possível fazer isso, até legalmente não é possível fazer isso. Mas o Estado tem uma flexibilidade na hora de concessão de benefício. E quando a gente recebe uma empresa, a gente tenta aumentar o percentual de redução de ICMS para que ela se instale no sul. Essa política a gente já faz. Outra coisa importante que você falou, a respeito do aeroporto. Nós tínhamos, no governo passado, montamos uma política de aeroportos regionais. Então, em nenhum momento nós queríamos ter priorizado um ou outro, nós queríamos fazer todos. Era um em Colatina, São Mateus, Linhares, Cachoeiro e um na região de montanha. Mas, em algum momento, que não foi no nosso governo, foi depois do nosso governo, nós licitamos a obra de Linhares, estávamos terminando o projeto de Cachoeiro de Itapemirim, que seria o segundo, mas isso foi paralisado.
Então, nós demos continuidade ao que já estava em andamento, que era o de Linhares, que também é muito importante. Lá tem a possibilidade, inclusive, de ter um voo comercial regular de uma companhia aérea para Linhares, porque lá realmente precisa também. E aqui nós imaginamos também que seja necessário. Mas a pandemia não nos parou, mas a pandemia fez a gente voltar o nosso esforço para algumas coisas. E está na hora de retomar outros projetos, e esse é um importante investimento que a gente precisa aqui no Sul, que ajuda a alavancar a economia do Sul do Estado. Bom, vamos agora para a última pergunta mesmo. Wesley falou que a pergunta é pequena, não vê o tamanho da resposta, né? Tiago, eu prometo que as duas perguntas são pequenas, não sei se a resposta é pequena. Primeiro ponto é dizer o seguinte: obrigado pela sua presença aqui, é muito bom ver vocês e todos aqui. Aqui agora eu vou falar pelo setor da agricultura. E concordo com você, nós temos um Estado organizado e um governador que organiza o Estado. Isso nós concordamos. E por isso mesmo, me parece que pesa sobre ele cada vez mais responsabilidade com todos os setores. Porque ele é organizado, porque tem uma equipe organizada. Então é natural que a gente cobre mais de alguém que pode fazer mais. É natural. E aí eu vou falar do seguinte: há muito tempo eu ouço falar dessa diferença sul e norte, e eu dou parabéns aos meus irmãos do norte, porque eles estão trabalhando muito e desenvolvendo muito, muito mesmo. Eu gosto muito do trabalho deles. Mas se o governo federal, a bancada do Nordeste e toda essa dificuldade que nós sabemos, falou em área de Sudene, a bancada do Nordeste ameaça acabar com a Sudene toda, mas não aumenta para cá. Você está certo. Mas se o governo federal e a bancada e a Câmara dos Deputados não pode fazer, a pergunta é: o que pretende fazer o governo do Estado para igualar essa situação, já que nós temos um Estado organizado? A segunda pergunta é o seguinte: agricultura. 68 dos 78 municípios desse estado tem na agricultura a grande fonte de receita dos municípios, a receita que cai no cofre do município, e a renda per capita dessa população toda depende diretamente da agricultura. A agricultura precisa também de planos de desenvolvimento, um olhar para cada setor, para cada segmento. E aqui vai uma vontade de que a gente passe a debater isso com mais... Por exemplo, eu cito um setor, o setor do leite. 1.120.000 litros de leite por dia. E o grande resultado de uma cooperativa que está fazendo o maior investimento privado da história do sul do estado do Espírito Santo nos últimos 30 anos. Cooperativa de laticínio Celita. Investimento ali da Porto Alegre também de 60, 70 milhões de reais. É claro que nós temos um gargalo nessa cadeia produtiva, mas em várias outras. O governo do estado pretende debater a agricultura com meta, com resultados apresentados pelos próximos 4 anos? Essas duas perguntas. Obrigado, Wesley. Vou começar com a sua primeira pergunta sobre a questão da Sudene. Eu quero falar, eu já abordei um pouco a questão da Sudene aqui, mas eu quero complementar uma coisa importante. Tem sim uma diferença, e essa diferença é considerável, no caso da Sudene, por conta dos impostos federais, mas não é o único diferencial do Norte para atrair empresas não, tá? Não é. Não é. O Norte está politicamente muito mais organizado que nós aqui do Sul. Muito mais. Não estou falando de política só, política dos políticos eleitos pelo voto, estou falando de política institucional. Está melhor organizado empresarialmente, está melhor organizado na relação dos políticos eleitos com os setores empresariais. Isso cria ambiente de negócios favoráveis ao desenvolvimento e à atração de novos investimentos privados. Vou dar um exemplo claro. Linhares já faz há algum tempo, como o governo do estado já faz, uma prospecção ativa de empresas. Qual município do sul do estado faz prospecção ativa? O que é que eu estou chamando de prospecção ativa? Você ter pessoas que vão em busca das empresas fora do Espírito Santo.
Ajuda o que o Estado faz. Você imagina se os 78 municípios capixabas tivessem equipes de prospecção de negócios. Junto com a equipe do Estado, a gente faria diferença. A maioria dos municípios do sul do Estado não tem nenhum site organizado. O empresário, quando chega para conversar com a gente, não, eu já olhei o município, estou pensando em tal município, eu olhei as finanças do município, entrei no site, olhei as informações a respeito do relevo, do clima, da formação profissional. O cara chega com informação se tem IFES, se tem campus universitário, se tem faculdade particular, se tem formação profissional privada. Qual o município do sul do estado que tem isso? Talvez Cachoeiro. E talvez mais nenhum. Então, a gente não pode ficar aqui no estado com a síndrome do coitadinho, olhando para esse negócio de Sudene. Nós temos que encontrar as nossas alternativas. O governo do estado está à disposição para participar de qualquer debate a respeito do tema. E os municípios precisam se organizar também. Nós vamos fazer agora, Wesley, via Munes, eu estou só aguardando a agenda do governador, que está difícil, um seminário em que nós vamos começar agora, governo do estado, a treinar as equipes dos municípios para fazer prospecção de empresas, para organizar lei municipal de incentivo. Ou seja, nós, através da secretaria que hoje eu tenho a honra de coordenar, vamos buscar a organização, vamos buscar organizar os municípios, para que os municípios tenham um ambiente de negócios favorável à atração de empresas, coisa que hoje não acontece. Então a gente não pode esperar que tudo venha do estado, e a gente não pode ficar colocando a culpa da Sudene. Nós temos que arregaçar a manga, e você é um que faz isso, nós temos que arregaçar a manga, encontrar alternativas e buscar soluções. Essas soluções eu falei aqui de uma, mas a principal delas é nós estarmos unidos aqui no sul do estado em busca desse processo de desenvolvimento. E sobre a agricultura, aí eu vou me dar o direito de não entrar na pasta do meu colega Paulo Folleto, então eu não estou apto a responder a sua pergunta. O que eu posso te dizer é que nós temos feito importantes investimentos na agricultura, infraestrutura rural, calçamento rural, caminhos do campo, Revisol, isso ajuda no escoamento de produção, mas eu não tenho detalhes, infelizmente, aqui para responder com propriedade a sua pergunta, tá, Wesley? Então eu vou pedir desculpa, que essa realmente eu vou ter que passar. Obrigado. Gente. Obrigado. Muito obrigado, secretário, pela sua participação aqui no nosso